teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Então, novamente aqui as fontes: curso de História da Igreja em MP3 do professor Felipe Aquino, e os cursos do site do Padre Paulo Ricardo, né? Em especial o curso Por que Não Sou Protestante, Inquisição e História da Igreja. E como bibliografia, a partir de agora, eu vou deixar essa obra aqui que tanto o professor Felipe Aquino quanto o Padre Paulo Ricardo usaram no curso deles, que é a coleção de História da Igreja em 10 volumes, de Daniel Hopes. Está disponível aqui no Brasil pela editora Quadrante. Então, a Idade Média, a transição, né, da Idade Antiga para a Idade Média, as heresias e os concílios. Já vimos que desde o início do cristianismo haviam heresias cristológicas, né, que são aquelas heresias que são em torno da figura de Jesus Cristo. O primeiro concílio da Igreja foi para discutir uma dessas heresias, a heresia ariana. E o segundo concílio discutiu novamente essa heresia e definiu nossa doutrina sobre a relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Uma vez definido que o Pai e o Filho são um único Deus, faltava definir como se deu a encarnação de Deus e a salvação dos seres humanos. Então já estava definido que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Isso já ficou definido nos dois primeiros concílios, né? Concílio de Nicéia e Constantinopla. Então faltava agora definir como que se deu a encarnação de Deus na humanidade de Jesus Cristo. Como foi a encarnação? Duas heresias em torno de Jesus Cristo surgiram então. Uma delas foi o adocionismo, criada pelo bispo de Antioquia, Paulo de Samósata, durante o século III. Essa heresia ela foi depois melhor elaborada e defendida por um monge que se tornou bispo de Constantinopla, né, chamado Nestório. Ele viveu ali durante o século IV, o século V, e ele criou aquilo que ficou conhecido como nestorianismo. O nestorianismo defendia que Jesus Cristo era um homem comum, que fora escolhido e adotado por Deus no momento do seu batismo. Então aquela passagem que está lá em Mateus 3, versículos 16 e 17, que diz: depois que Jesus Cristo foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então, segundo o adocionismo e segundo o nestorianismo, Jesus Cristo era uma pessoa comum, um ser humano comum que foi adotado por Deus, eleito por Deus, no momento do seu batismo por João Batista. E dessa forma, Nestório deixava bem distintas as naturezas do Pai e do Filho. Essa heresia dava ênfase na distinção das duas naturezas que terminava separando-as, não havendo uma verdadeira união, mas segundo Nestório, uma conjunção. Então não havia uma união da natureza divina e da natureza humana. Elas estavam bem próximas, mas não unidas. E a segunda heresia, além da nestoriana, a segunda heresia foi chamada de apolinarismo, criada por Apolinário de Laodiceia, no século IV, e ensinava o contrário do nestorianismo. Enquanto o nestorianismo ensinava que não havia união das duas naturezas, e sim uma conjunção, uma proximidade, Apolinário ensinava que Jesus não tinha uma alma humana e que Deus exercia naquele corpo o que a alma humana exerceria. Jesus não seria verdadeiramente um ser humano, e sim uma espécie de um fantoche, né, onde Deus cuidaria de tudo. Então, enquanto que no nestorianismo se distinguia demais as duas naturezas, no apolinarismo a natureza divina acabava com a natureza humana de Cristo. A natureza humana de Cristo desapareceria e ficava somente a natureza divina.
E essas duas heresias marcariam o século V, né? Ali o final da Idade Antiga, e dividiriam a teologia em duas escolas: a escola de Antioquia, nestoriana, e a escola de Alexandria, que aperfeiçoaria o apolinarismo, criando futuramente um monofisismo. Essas duas escolas teológicas entrariam em conflito, que daria início ao distanciamento da igreja no Ocidente, de rito latino, e da igreja no Oriente, de rito grego. Chegando em Constantinopla e se tornando bispo daquela comunidade, Nestório percebe a grande devoção que os fiéis tinham por Nossa Senhora, e ele não gostou muito daquilo que viu. Ele ficou contrariado principalmente com os monges, que a chamavam de Theotokos, que quer dizer mãe de Deus. Nestório fazia uma completa distinção entre as naturezas de Jesus, a ponto de dizer que Maria não seria mãe de Deus, né? Não seria Theotokos, mas mãe de Cristo, Christotokos. O povo insistia em chamá-la de mãe de Deus, e Nestório continuava a condená-los. Então um leigo chamado Eusébio de Constantinopla decide então enviar uma carta para o Papa daquela época, Papa Celestino, pedindo um fim para essa discussão. E Nestório também enviou uma carta para o Papa, né? Quer dizer, ambos apelaram para o Sumo Pontífice. Enquanto o Papa estudava sobre o caso, entra em cena um homem chamado Cirilo de Alexandria, defendendo a fé da igreja. Ele, que era bispo de Alexandria, escreve a Nestório pedindo que ele tivesse tolerância com a devoção do povo e voltasse atrás, chamando Maria de Theotokos também. Nestório escreveu de volta a Cirilo pedindo que ele não fosse tão fanático. Cirilo então escreve novamente uma carta, desta vez mais teológica, explicando melhor os argumentos dele. Nestório também faz o mesmo, né? Ele também escreve uma segunda carta para Cirilo, defendendo seu ensinamento, mas assim de forma teológica. Ambas as cartas teológicas servem de base para a discussão desse tema no Concílio de Éfeso, em 431, convocado pelo imperador Teodósio II. A segunda carta de Cirilo de Alexandria serve como texto dogmático para essa doutrina, nesse concílio, colocando um ponto final nessa questão. Em Éfeso ficou definido que a natureza divina e a natureza humana estavam unidas na pessoa de Cristo, que era a segunda pessoa da Trindade, doutrina chamada de união hipostática. Respondendo enfim à questão de quem é com a palavra pessoa, e a questão o que é com a palavra natureza, coisa que não tinha antes. Quem é Jesus Cristo? Essa pergunta, feita nesse concílio, não tinha sido respondida antes, já que nunca tiveram noção de pessoa. Essa palavra pessoa não existia. Essa palavra pessoa foi criada justamente para explicar a Trindade. Nestório respondia que, olhando para Maria, Jesus Cristo era o filho de Maria, mas olhando para Deus, ele seria o filho de Deus, como que havendo duas pessoas em Jesus. Cirilo, por sua vez, ao olhar para Jesus, viu o Filho eterno do Pai que se tornou, na história, o Filho de Maria. As duas naturezas estariam unidas na hipóstase do Verbo, ou seja, na pessoa do Filho. Coincidentemente, a tradição da Igreja aceitava e aceita ainda, até os dias de hoje, como tendo sido em Éfeso, que Maria teria vivido seus últimos dias junto ao apóstolo João, né? No mesmo lugar onde aconteceu o concílio, para definir o Theotokos, foi o mesmo lugar onde Maria viveu seus últimos dias. O concílio condena Nestório, então Maria é proclamada mãe de Deus, e o povo faz procissões para comemorar essa decisão. Cirilo escreveu uma terceira carta, que chegou a ser lida em Éfeso, mas não foi aceita pelo concílio. Então ele escreveu a primeira carta, a segunda e depois escreveu uma terceira carta. A segunda carta foi aceita como dogma. A terceira carta foi lida, mas não foi aceita. Nela, Cirilo exagera em sua defesa da unidade na pessoa de Jesus Cristo, chegando a afirmar que a unidade era tão intensa que a natureza divina acabou tomando a natureza humana. Cirilo de Alexandria morre em 444. E seus discípulos, interpretando de forma errada essa terceira carta de Cirilo, criou a heresia denominada monofisismo. Como já vimos,
O nestorianismo afirmava que as duas naturezas de Cristo estavam de tal modo separadas que a humanidade de Jesus não teria nos salvado. Por isso a humanidade de Jesus não poderia ser adorada e Maria não poderia ser chamada de Mãe de Deus. Então qualquer semelhança dessa afirmação com os protestantes de hoje não é mera coincidência, né? É apenas um resgate dessa heresia já desmascarada há muito tempo atrás. O protestante fala que Maria é mãe de Jesus como ser humano e não é mãe de Jesus como Deus. Isso aí se chama monofisismo, já foi combatido isso. Cirilo havia escrito na sua terceira carta que em Jesus havia mia physis, que quer dizer uma natureza. E seus discípulos alegavam que se havia só uma natureza, devia haver de alguma forma uma mudança das duas naturezas. Havia duas naturezas inicialmente, mas em Jesus só permaneceu uma. É isso é o que eles afirmavam. E para isso eles elaboraram diversas explicações. Dentro do monofisismo aconteceu divisões ali, dentro do próprio monofisismo. Então uns diziam que a natureza divina havia tomado totalmente a natureza humana. Outros afirmavam que a natureza divina se esvaziou na natureza humana, conforme está lá em Filipenses 2, 6 ao 7. Uma terceira ala dizia que havia uma só natureza devido a uma mistura entre a divindade e a humanidade. Então houve uma mistura ali e acabou acontecendo, sobrando só uma natureza. A natureza humana se misturou com a divina e sobrou só uma. E também havia uma outra ala que ressuscitasse o apolinarismo, que afirmava que Jesus não tinha alma e a divindade ocupava nele o lugar da alma. Então o monofisismo estava dividido nessas quatro alas. Um homem chamado Dióscoro de Alexandria tomou a frente na defesa do monofisismo, por ser sucessor de Cirilo lá em Alexandria. E conseguiu muitos seguidores, até que, com a ajuda de um desses seguidores, consegue o apoio do imperador Teodósio II. Então, novamente, a política interfere na teologia e Teodósio II convoca o concílio de Éfeso II, em 449. Em Éfeso II, um monge chamado Eutiques de Alexandria defendeu o monofisismo de Dióscoro, enquanto que o bispo Flaviano de Constantinopla defendeu a fé da igreja definida no concílio de Éfeso I depois. Mas em Efésios II, Eutiques do lado do monofisismo, Flaviano de Constantinopla do lado da igreja. O então Papa Magno escreve uma carta a Eutiques condenando o monofisismo, mas essa carta não chegou a ser lida. Esse concílio foi marcado por brigas físicas. Em uma dessas brigas, Flaviano, que era o bispo de Constantinopla, foi ferido e morreu. Esse concílio acaba condenando novamente o nestorianismo e condenando os simpatizantes dessa heresia, mas definiu o monofisismo como verdade de fé. E ao saber que sua carta não tinha sido lida e que o bispo Flaviano havia morrido durante a reunião, o Papa Leão Magno não aceitou a validade do concílio, chamando o concílio de latrocínio de Éfeso, e exige que o imperador convoque um novo concílio. O imperador morre logo em seguida e assume o cunhado dele, chamado Marciano, que atende ao pedido do Papa e convoca o concílio de Calcedônia, em 451, que reuniu 600 bispos. Nesse concílio foi lida a carta que o Papa escreveu anteriormente para Flaviano, chamada Tomus et Flaviano, e os bispos do concílio, lá em Calcedônia, ficaram admirados com a sabedoria teológica do Papa Leão e disseram: Pedro falou por Leão. Essa frase ficou célebre. Pedro falou por Leão. Então ficou definido em Calcedônia que Jesus Cristo é homousios, da mesma substância em relação ao Pai, como tinha sido em Nicéia, mas que ele também é homousios em relação a nós, seres humanos, que é da mesma substância. Sendo ele consubstancial ao Pai, tinha a natureza divina, e consubstancial aos homens, tinha a natureza humana também, com uma só hipóstase, ou quer dizer, pessoa. Tinha duas naturezas em uma pessoa, tendo ele não mia physis, mas diophysis,
né? Duas naturezas, sem se confundirem, sem se modificarem, condenando assim o monofisismo, e sem se dividirem e sem se separarem, condenando o nestorianismo. Se o nestorianismo vencesse, não teríamos sido salvos, porque não haveria a união do homem com Deus, não haveria a ponte, que está lá em João capítulo 14, versículo 6. Deus desapareceria como no materialismo marxista de hoje. Haveria só o homem e cada um por si, sem interferência de Deus. Mas se o monofisismo prevalecesse, também não seríamos salvos, porque a humanidade de Cristo teria desaparecido, sem haver a união entre Deus e o homem, né? Conforme está lá em Hebreus 4:15. A humanidade desaparecendo, nós viveríamos numa espécie de panteísmo hegeliano, retomado hoje. Quer dizer, tudo seria Deus. A humanidade desapareceria e ficaria somente a divindade. A fé da igreja aqui crê que há a união de Deus com o homem, possibilitada pela união hipostática, uma só pessoa com duas naturezas. Dessa forma entendemos que Maria seria a mãe da pessoa divina e da natureza humana, mas não seria a mãe da natureza divina. Entendemos também que o sacramento da ordem e o sacramento do sacerdócio, né, onde o homem participa dessa união hipostática. E assim terminam as discussões teológicas, as heresias e as reformas dentro da igreja durante esse período conhecido como Idade Antiga. A invasão bárbara. Durante a queda do Império do Ocidente e a invasão dos bárbaros, a cadeira de bispo de Roma era ocupada pelo Papa Leão Magno. Escritos da época descrevem Leão como sendo um homem de fama e capacidades extraordinárias, ainda quando diácono. Após a morte do seu sucessor, foi aclamado pelo povo e pelo clero como o 44º Papa, em 440. Como Papa, ele combateu as heresias chamadas pelagianismo, maniqueísmo e monofisismo. E todos esses casos, tanto os hereges quanto os contrários, escreviam para o Papa pedindo sua intercessão, mostrando que todos recorriam ao sucessor de Pedro. Leão se julgava um indigno herdeiro de tão grande herança, ele dizia. Leão assinou os cânones do Concílio de Calcedônia, mas rejeitou um cânon, o cânon de número 28, que dizia que Constantinopla era a nova Roma, transferindo a sede da igreja de Roma para Constantinopla. Isso ele rejeitou. Além de Leão, somente um outro papa recebeu o título de Magno, que quer dizer grande. E isso não foi por acaso, não. São Leão Magno impediu pessoalmente o avanço de Átila, rei dos Hunos, depois que todos já haviam abandonado o império. Ficaram apenas Leão e seus bispos como soldados que não desertaram, e a Igreja Católica como uma instituição que não ruiu. Então, quando Átila, rei dos Hunos, chegou à porta de Roma, foi Leão quem barrou ele. Então, o império havia sido transferido. A capital do império tinha sido transferida de Roma para Constantinopla, distanciando ainda mais os orientais dos ocidentais, o grego do latim. Teve início ao que chamamos de césaropapismo no Oriente, que foi a influência excessiva do imperador sobre os bispos. Roma cai em 476, tendo como último imperador Rômulo Augusto, decretado imperador pelo próprio pai dele, que tomou à força o império. Então ele foi eleito imperador, foi decretado imperador ali com 14, 15 anos de idade. E o império foi abandonado pelo Oriente. O império do Ocidente foi abandonado pelo imperador do Oriente. Pouco antes, o império chinês invadira a Europa, expulsando os bárbaros hunos, que foram forçados a migrarem para o oeste europeu, saqueando e pressionando outras tribos bárbaras. Devido à pressão, diversas tribos foram gradativamente invadindo o Império Romano até a chegada dos próprios hunos. Os hunos eles eram considerados violentos até mesmo dentro dos padrões dos bárbaros, né? Diferentemente das outras tribos, eles não queriam terras, mas somente dinheiro. Então, entre os bárbaros, os hunos eram considerados aberrações. Então eles estavam mais ali para o lado do Oriente, e eles tinham aqueles olhinhos puxados, meio parecido com os mongóis. E eles tinham um ritual ali de pegar os bebezinhos
e enrolarem faixas de tecido na cabeça dos bebês e deixarem os bebezinhos crescerem com aquelas faixas enroladas, de modo que a cabeça deles crescia para cima, ficava um negócio pontudo, parecendo uma espécie de um ET. Então os outros bárbaros viam aquilo lá, aquelas pessoas diferentes daquele jeito, achavam que eram verdadeiras bestas, né? Ficavam assustados com aquilo. E diferentemente das outras tribos, eles não queriam terras, eles queriam somente dinheiro, os hunos. Então do Império Romano do Oriente, Átila, que era o rei dos hunos, recebeu toneladas de ouro como pagamento para poupar o império. Só que ele, além de receber esse pagamento, ele fez algumas exigências também. Ele exigiu os dissidentes hunos, aquelas pessoas que tinham desertado, os traidores, os hunos que tinham abandonado a tribo. Ele queria de volta, queria que o Império Oriental devolvesse eles. E o imperador devolveu. Só que o Átila pegou essas pessoas e empalou elas, para deixar de exemplo para outras pessoas. Então eles empalaram. Empalar é você enfiar uma vara, uma estaca pela boca da pessoa e atravessar toda ela e deixar pendurada. Isso aí que é empalar. Eles empalavam os traidores. E quando eles chegaram em Roma, Átila chegou em Roma, ele foi confrontado pelo próprio Papa Leão Magno, que após uma breve conversa convence Átila a dar meia volta e desistir de entrar em Roma. Então isso é uma história contada, hein? Quando Átila chegou com os hunos na porta de Roma, só estava Leão e os bispos romanos ali. Então Átila parou com o exército dele a uma certa distância e Leão foi a cavalo no encontro de Átila conversar com ele. Chegando lá, Papa Leão conversou com ele por algum tempo, teve uma breve conversa e retornou. E nisso, logo depois, Átila deu meia volta e foi embora, desistiu de entrar em Roma. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu nessa conversa ali, o que Leão falou para ele desistir de entrar em Roma. Então os hunos eram pagãos, mas a maioria das outras tribos já tinham recebido um ensinamento cristão, só que ariano, devido a um bispo ariano de Constantinopla chamado Ufilas, que tinha uma descendência bárbara e escreveu uma tradução da Bíblia na língua dos bárbaros, ali por volta do século IV. Então, antes das outras tribos bárbaras invadirem Roma, esse Ufilas já tinha ido evangelizar eles, na terra deles mesmo. Eles já vieram então com um ensinamento ariano para dentro do império. Por conta dessa adesão dos bárbaros à heresia ariana, os católicos foram novamente perseguidos por algumas tribos bárbaras. E milhares de católicos foram martirizados nessa perseguição. Então tem gente que fala ali que depois que Constantino se converteu, o catolicismo teve um descanso ali, um favorecimento. Mas a gente está vendo até agora que isso não aconteceu. Constantino se converteu, Constantino era ariano, o filho dele também era ariano. Os outros imperadores que sucederam Constantino ou era ariano ou queriam voltar com o paganismo. Então sempre a Igreja Católica continuou sendo perseguida. Com as tribos bárbaras que invadiram Roma, continua a mesma coisa. Elas eram pagãs ou eram arianas. Então o catolicismo continuou sendo perseguido da mesma forma, sem parar. São Gregório de Tours, que viveu ali no século VI, ele foi historiador e escritor. Ele escreveu uma obra chamada História dos Francos. E ele conta que a civilização estava vivendo um estado de degradação e ele relatou o que acontecia na época dele ali. Então, só um trecho dessa obra diz o seguinte, escrita por São Gregório de Tours no século VI. Extinguia-se a cultura das letras, definhava nas cidades das Gálias, enquanto o bem e o mal se acometiam. Aí se desencadeava a ferocidade dos povos e o furor dos reis. As igrejas eram atacadas pelos heréticos e defendidas pelos cristãos. Não se podia encontrar um único gramático, conhecedor da dialética, para descrever todas as coisas, quer em prosa, quer em verso. A multidão lamentava-se, dizendo: desgraçado seja o nosso tempo, pois o estudo das letras pereceu entre nós e não se encontra ninguém que possa traduzir por escrito os acontecimentos presentes. Então isso ali foi um relato do que acontecia ali, quando
o império foi invadido. Os bárbaros arianos, que era uma parte dos bárbaros eram arianos, eles perseguiam os cristãos, destruíam as igrejas, em pleno século VI. Então, a conversão do primeiro rei bárbaro. Como que se deu a conversão dele? A Europa estava tomada por tribos bárbaras. Então, a gente tem ali na Espanha os visigodos, no norte da África os vândalos, na Itália aconteceu o domínio dos ostrogodos, na Gália, que é a região da França, pelos francos, na Inglaterra pelos bretões e na Alemanha pelos alamanos. Parte dessas tribos era ariana e parte pagã. Os católicos quase que desapareceram nessa época. Surge então a figura de São Remígio de Reims. Viveu ali entre o século V e o século VI. Foi bispo de Reims, na França. Remígio, que era católico, teria que decidir entre converter as tribos arianas da Alemanha ou as tribos pagãs da França, Holanda e Bélgica. Então São Remígio ficou numa encruzilhada ali, ele tinha que decidir, ou ele convertia os pagãos ou ele convertia os hereges. E ele escolheu então por converter os pagãos, né, os chamados francos. Porque converter um herege é mais difícil. Depois que a heresia é plantada, fica mais difícil tirar ela da pessoa, né? Então ele escolheu converter os pagãos. E Remígio passa então a escrever cartas para o rei franco Clovis. E assim ele foi criando uma relação de amizade com o rei, até que consegue unir o rei a uma católica, né? A chamada hoje nós chamamos de Santa Clotilde de Borgonha. São Remígio conseguiu ali o casamento de Clovis com Clotilde. Aí Clotilde vai e tenta converter o marido. Ela consegue a permissão para batizar seu primeiro filho, mas o filho morre com 15 dias de vida. Clovis, então, que ainda era pagão, diz que o filho morreu por causa do batismo. E Clotilde vai e diz que não. Ela diz que com o batismo o filho ganhara o céu, né? E eles lhe deram o que de melhor poderiam lhe dar, né? Que era o céu. Clotilde vai e tem outro filho. Batizam e novamente, 15 dias depois do batismo, a criança adoece. Clotilde pega a criança e diante do altar de sua capela diz: Senhor, eu sei que se meu filho for para o céu agora, é o que de melhor ele poderia receber. Eu lhe entrego meu filho, mas tem misericórdia do meu esposo e converte-o. A criança é curada e o rei fica satisfeito, mas não se converte. Clovis parte para uma batalha contra os alamanos. E ao longo da batalha, começa a perder a guerra. Ele então invoca seus deuses e nada. O rei aliado se fere e seus soldados, vendo seu rei ferido, começam a nebandar. Porque os francos ali era aquela união, né? Da região da França, da Holanda, da Bélgica. Então eles não era uma tribo só, eles estavam divididos. E os outros aliados ali de Clovis, vendo que o rei deles tinha se ferido, começaram a debandar. Clovis lembra de algo que sua esposa havia lhe dito, né? Ele lembra que ela disse o seguinte: você nunca encontrou um adversário à sua altura. Quando você encontrar, somente Jesus vai poder lhe ajudar. Nesse momento, Clovis invoca o Deus de Clotilde e diz que será batizado e servirá ao Deus de Clotilde se ele for poupado dessa derrota. O cenário é revertido, Clovis consegue vencer os alamanos e se converte. Só assim ele se converte. Os francos se tornam o primeiro povo católico e a conversão de Clovis é um acontecimento que mudaria a história de toda a Europa. A França seria a primeira filha da igreja e tudo isso aí está descrito na obra História dos Francos, de São Gregório de Tours. A dinastia de Clovis, então, a gente dá o nome de dinastia Merovingia. Mais à frente viria uma outra dinastia chamada dinastia Carolíngia, que é de um descendente de Clovis, Carlos Magno. Carlos Magno faria uma verdadeira reforma na igreja. A história da reforma de Carlos Magno está descrita num vídeo, está nesse mesmo canal, num vídeo chamado História da Bíblia, parte 2, tá ali, começa ali a partir do 59 minutos ali. Então você vai lá no playlist, clica em cursos, História da Bíblia, parte 2, começa a assistir a partir de 59 minutos.
você vai ver a história da reforma de Carlos Magno. E simultaneamente a essas reformas que a gente viu até agora, e conversão, histórias de reformas e conversões da Idade Média, temos uma outra reforma na igreja de igual importância, que é a reforma feita pelos monges. E para conhecer mais sobre essa reforma, assista o mesmo vídeo. Vai lá, playlist, cursos, história da Bíblia, começa a assistir a partir do minuto 38 minutos em diante. Você vai ver a história dos monges. Uma reforma estrutural e doutrinal, juntamente com outra reforma espiritual e ascética. De um lado, a reforma lá no campo político, no outro lado, a reforma no campo espiritual. Isso preservaria a igreja dos ataques de seus inimigos ao longo da sua história. Outro fator que marcaria a igreja é o distanciamento entre o Império do Ocidente, com a sua cultura romana e latina, do Império do Oriente, com o helenismo grego. Esse estranhamento, devido ao excesso de influências dos imperadores bizantinos nos rumos da igreja, resultaria num grande cisma que dura até hoje. Só que a gente não pode deixar de falar nessa introdução aí, da Idade Antiga para a Idade Média, não poderia deixar de falar de um personagem ali, Santo Agostinho de Hipona. Viveu ali entre o ano 354 e 430. Santo Agostinho seria o referencial ali. Ele seria o teólogo a ser consultado durante toda a Idade Média. Até que viria São Tomás de Aquino, no século XIII, para dividir esse posto, quase no final ali da Idade Média. Aí os dois tornariam juntos as duas colunas teológicas da igreja. Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, no norte da África, onde viveu até os 16 anos, numa vida ociosa e promíscua, cheia de pecado. Depois ele muda para Cartago e, aprendendo a arte da retórica, ele se torna um advogado. Porque o advogado naquela época era a pessoa que dominava a arte da retórica, né? Do convencimento, do debate. Essas pessoas geralmente exerciam o cargo de advogado. E em Cartago, Agostinho entra em contato com o maniqueísmo, heresia gnóstica de origem persa, que distingue de forma bem clara o bem e o mal, num dualismo entre dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. Como já mencionamos antes, os gnósticos eram, no geral, pessoas intelectualmente elevadas, e Agostinho vê nos ensinamentos dessa heresia uma explicação mais clara para a realidade. Mas ele tinha como parâmetro o cristianismo da mãe dele. Então, de um lado ele tinha o cristianismo ensinado pela mãe dele, que era uma pessoa simples, humilde, embora seja santa, Santa Mônica. Então ele tinha do lado o cristianismo de Santa Mônica, e do outro lado ele tinha o maniqueísmo, explicado por pessoas cultas. Então Agostinho costumava dizer, no seu tempo de herege, ele costumava dizer que o cristianismo era uma história contada por velhinhas. Então ele deixa sua mãe e parte para Roma, com a intenção de fazer carreira, e depois para Milão, onde aos 30 anos chega ao auge da sua carreira, mas nunca abandona o pecado, né, a promiscuidade. E lendo uma obra chamada Hortêncio, produzido por Cícero, que viveu ali durante o primeiro século antes de Cristo, que foi um outro grande orador também, né, e foi referência para Agostinho. Ele então abandona o maniqueísmo e começa uma busca pela verdade, vivendo uma conversão intelectual e não somente espiritual. Lendo autores neoplatônicos como Plotino, vê que essa filosofia neoplatônica fazia mais sentido do que aquilo que ele havia aprendido com os maniqueus. Em Milão, ele fica sabendo da fama de um outro grande orador chamado Ambrósio de Milão, que era bispo de Milão. Agostinho ouve as pregações de Ambrósio na Catedral de Milão e se sente tocado por aquelas palavras. Aí depois, comentando sobre Ambrósio para um amigo, Agostinho escuta a história de um outro grande orador chamado Mário Vitorino, que havia abandonado o paganismo para se tornar cristão, e isso toca ainda mais Agostinho. Ele começa a rever suas convicções sobre o cristianismo e, conversando novamente com seu amigo, conhece as histórias dos padres do deserto, né, que eram monges eremitas, e ele fica sabendo que ali mesmo, em Milão, pessoas tinham optado por viver essa vida. Depois de tudo isso, Agostinho decide mudar de vida.
abandonando seus pecados e sua promiscuidade. Essa mudança de vida, abandonando o pecado, ele descreve no livro As Confissões, de Santo Agostinho. Então, alguns textos desse livro, né? Lá ele escreve, entre outras coisas, ele escreve o seguinte: até quando? Até quando direi amanhã? Amanhã? Por que não agora? Por que não por fim agora as minhas torpezas? Um dia, Agostinho chega então para seu amigo de nome Alípio e diz: por que nós não fazemos como eles, como os monges? Por que não mudamos de vida? Por que não buscamos outro caminho? Em seguida ele medita sozinho e vê que sozinho não consegue deixar o pecado. Nesse momento ele escuta uma canção cantada por uma criança que dizia o seguinte: eis que de repente ouço da casa vizinha uma voz, de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. Agostinho procura de onde vem a voz. Procurando pela voz, vê em cima da mesa escritos de São Paulo, e abrindo ao acaso, ele vê o seguinte, acontece o seguinte: peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sobre os olhos. Não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem nos prazeres impuros do leito e em leviandades, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. E ali se deu a conversão de Agostinho, aos 32 anos de idade. E com essa conversão, Agostinho mudaria não somente a sua história, mas a história de toda a igreja. Agostinho, então batizado por Santo Ambrósio, juntamente com seu amigo Alípio e seu filho Adeodato. Sua mãe viajava até Milão para encontrá-lo, e na viagem de volta morre no caminho. Santa Mônica morre, mas não sem antes ver seus pedidos atendidos por Deus, de ver seu filho convertido. Valério, bispo de Hipona, convence Agostinho a se tornar presbítero, e com a morte de Valério, Agostinho se torna bispo de Hipona. Em 410, Agostinho viu Roma sendo sitiada pelo bárbaro Godo Alarico e escreve sua obra A Cidade de Deus. Em 430, vê novamente sua cidade de Hipona cercada pelos vândalos de Genserico e morre em 28 de agosto desse mesmo ano. Por providência divina, após sua morte, os vândalos cessam temporariamente o ataque, dando tempo para que seja resgatada toda a obra de Agostinho e transportada a Roma por seus seguidores. Assim, Santo Agostinho viria a ser o homem com a maior influência pelos próximos 1000 anos. E as heresias, cismas e reformas da Idade Média. A Igreja pós-Calcedônia. Após o Concílio de Calcedônia, as comunidades do Egito e da Síria que defendiam o monofisismo separaram-se da Igreja. Então, mesmo depois de Calcedônia, algumas comunidades ali do Egito e da Síria continuaram herege, não voltaram atrás e se separaram da Igreja. No século VII, o Império Bizantino, que travava guerras contra os persas e contra os árabes, ele vê a necessidade de unir novamente a Igreja para fortalecer politicamente o Império. O imperador bizantino ali, para fortalecer o Império contra a invasão de alguns bárbaros e de alguns muçulmanos, ele vê a necessidade ali de unir novamente a Igreja católica, com a Igreja do Egito e da Síria. Mas sem poder apoiar o monofisismo e ao mesmo tempo tendo que ter o apoio do Egito e da Síria, que defendia essa heresia, os orientais eles criam então uma nova heresia na tentativa de conciliar os monofisitas com os católicos. Então o bispo de Constantinopla, o bispo chamado Sérgio de Constantinopla, passou a ensinar que Jesus Cristo, embora tenha duas naturezas, teria apenas uma vontade, que seria divina. E a essa heresia se deu o nome de monotelismo. Afirmava também que somente a natureza divina teria uma ação. Heresia essa denominada de monoenergismo. Então, monotelismo e monoenergismo. Duas heresias criadas ali pelo bispo de Constantinopla para agradar o imperador. E Sérgio escreveu uma carta para o Papa da época, o Papa Honório, explicando suas teses, e o Papa
talvez para agradar a todos e manter ali o ecumenismo, né, fortalecer o império, não sei, em nome do império, ele aceitou. Então o Papa cometeu um erro ali, ele aceitou essas duas heresias. Nós já vimos os casos ali do Papa Eleutério, do século III, inicialmente ele apoiou o montanismo e depois voltou atrás. Nós tivemos também o caso do Papa Libério no século IV, negando o arianismo e depois também voltando atrás. A gente teve também outros casos ali de papas que erraram. Nós tivemos ali também o Papa, que a gente não chegou a citar aqui, mas tivemos também o caso do Papa Zósimo, no século V, que apoiou uma heresia chamada de pelagianismo, né, criada por um monge chamado Pelágio, e dizia que poderíamos exercer as virtudes sem a graça de Deus, bastava seguir os exemplos de Cristo. Esta basicamente era a heresia que Pelágio defendia. A gente não tratou de ser essa heresia, mas eu vou deixar um link aqui embaixo explicando o que é essa heresia de Pelágio, porque ela está muito em voga hoje, nos dias de hoje, né? Então vai estar o link aqui com a explicação do que é pelagianismo. Nós tivemos um Papa que defendeu o pelagianismo. Heresia essa foi combatida por Santo Agostinho e condenada pelo sucessor de Zósimo, que foi o Papa Bonifácio. Então o Zósimo apoiou o próprio Papa, o Papa seguinte, o Papa Bonifácio, anulou, combateu, acabou com essa heresia. Então isso mostra que devemos ter fé no cargo que um Papa ocupa, né? Ou seja, nós devemos ter fé no papado, não na pessoa do Papa, que é pecadora, mas a infalibilidade que lhe é garantida quando afirma oficial e formalmente um dogma de fé. Então nós não devemos ter... muita gente tem carisma com a figura do Papa, por exemplo, agora o Papa Francisco, uma figura carismática, né? Então a gente fixa muitos olhos nele, mas a gente esquece que ele é um pecador, ele é uma pessoa falha. A gente tem que tirar a fixação dos olhos dele e fixar no papado, né? No santo cargo que ele exerce, porque é só nisso que está garantida a infalibilidade dele, né? Quando ele define oficialmente e formalmente um dogma de fé. Não quando ele dá entrevista, dá opinião própria, quando ele fala alguma coisa de improviso. Nesse caso ele pode errar. O mesmo caso dos outros papas aqui. Nenhum desses papas aqui que erraram, eles definiram, né, formalmente aquela heresia como sendo um dogma de fé. Eles apenas aceitaram, mas sem definir como doutrina, como ortodoxia. No caso de Honório, ele errou. Mas Deus agiu e providenciou à igreja um santo, né, chamado São Máximo Confessor, um monge de Constantinopla e posteriormente ele foi monge de Cartago também, que não se revoltou e nem rompeu com a igreja, mas combateu Sérgio da maneira certa, né, que é ensinando a verdade. Máximo dizia que o que não foi assumido não foi redimido. Se Jesus não tinha uma vontade humana, então nossa vontade não tinha sido redimida. E ele usava lá Lucas capítulo 22, versículo 42, né, para testar isso. Então nós só fomos redimidos na nossa humanidade naquilo que Jesus Cristo assumiu na humanidade dele. Então ele falava, o que não foi assumido por Cristo não foi redimido. Honório morre e assume o Papa Martinho. E ele promove um sínodo de Latrão em 649, que condena as duas heresias. Então, só um detalhe que esse Papa Martinho, que foi o sucessor do Papa Honório, né, eu já vi, inclusive, por incrível que pareça, eu já vi a pérola de protestante, né, desinformado, para variar, dizer que a igreja considera Martinho Lutero santo, né, porque nós temos um santo aqui na Igreja Católica chamado São Martinho. Muito, muito pelo contrário, né? O nosso São Martinho diz respeito a esse Papa, Papa Martinho, né, que viveu ali no século VII. Inclusive, Lutero recebeu esse nome de Martinho porque o pai dele batizou ele no dia de comemoração desse santo aqui. Martinho Lutero foi batizado no dia de São Martinho. Por isso que ele recebeu o nome de Martinho.
E não nós veneramos um santo chamado Martinho por causa de Lutero. Deus me livre. Deus me livre. Um parênteses, né? Mas vamos lá. O imperador bizantino se sente contrariado, né? Porque o Papa condenou as duas heresias, o Papa Martinho. Então ele prende o Papa Martinho, prende e mata o Papa Martinho. Então o Papa Martinho, ele morreu mártir, né? Ele morreu por não aceitar uma heresia imposta pelo imperador. Pois dizem que a igreja mandava nessa época, né? Que a igreja mandava e desmandava, os imperadores seguiam o que a igreja falava. Tá aqui. O Papa sendo morto por um imperador pleno século VII. E o imperador prende também prende Máximo, São Máximo. Mas só que São Máximo não é morto durante a prisão, ele é torturado. E então confessa a sua fé. Por isso que ele é chamado de São Máximo Confessor. Porque ele não confessou que errou. Ele assumiu a sua fé. Ele confessou. Confessou que tinha esse ponto de vista, né? Não voltou atrás. Por isso que ele é São Máximo Confessor. E Máximo tem a sua língua cortada para que ele não pudesse pregar mais. E ele tem a sua mão direita também cortada para que ele não pudesse escrever. E em face dessas coisas, ele morre debilitado, né? Consequência dos maus tratos. Em 681 acontece o Concílio de Constantinopla III. Nesse concílio, São Germano de Constantinopla combateu essas heresias e elas foram novamente condenadas, né? A heresia ali do monotelismo e monoenergismo. Combatidas, condenadas por um Papa no Sínodo de Latrão e depois no Concílio de Constantinopla III, condenada de novo. Aqui embaixo nós temos os ícones ali do Papa São Martinho, São Máximo Confessor e São Germano de Constantinopla. Leão III, né, ele assume então o Império Bizantino. Ele toma força, o poder do Império Bizantino. E consegue deter o avanço dos maometanos, dos muçulmanos. Mas esse imperador também é um herege. E ele, para agradar os árabes e tentar evitar novas guerras, porque ele era um bunda mole na realidade, né, queria fazer um ecumenismo com os muçulmanos, ele então condenou o uso de imagens sacras, da mesma forma que os muçulmanos faziam também. Leão proibiu o uso de qualquer imagem no império, destruindo-as por completo, e isso recebeu o nome de iconoclasmo. Hoje não temos quase nada da cultura iconográfica bizantina devido a essas ações. Além da iconoclastia, Leão destruiu mosteiros e perseguiu monges. Novamente São Germano se opõe, né? Mas o imperador o retira do cargo de bispo de Constantinopla e o substitui por um aliado lá que era general dele, um leigo. Em 787, o Papa Adriano convoca aquele que seria o último concílio aceito pelo Ocidente e o Oriente, que é o Concílio de Nicéia II, onde comparece cerca de 308 bispos. Então, coincidentemente, Nicéia vai ser o primeiro concílio aceito pelo Ocidente e Oriente, e Nicéia II vai ser o último, também aceito pelo Ocidente e Oriente. Bispos nesse concílio, Nicéia II, bispos orientais defenderam o iconoclasmo, enquanto que monges e alguns bispos ocidentais defenderam a permanência da veneração às imagens, né, e foram chamados de iconodulos. Enquanto os orientais defendiam a quebra das imagens, foram chamados de iconoclastas. Os que defendiam a continuação do uso das imagens foram chamados de iconodulos. Ícone quer dizer imagem, dulo quer dizer veneração. Da mesma forma que clasmo quer dizer quebra, né? E foi decidido lá que a referência prestada às imagens, nesse concílio, né, é sempre dirigida ao protótipo. E que a imagem representa aquilo que está no céu, não a imagem em si. Então o culto à imagem é representado aquilo que a imagem representa, que é aquela pessoa que já está no céu. O culto não é prestado à imagem em si. Isso foi o que ficou definido em Nicéia II. A iconoclastia, que quer dizer quebra de imagens, foi então condenada nisso aí. Então nós temos aqui um ícone bizantino, um dos poucos que sobraram, né? Pantocrator.
quer dizer aquele que tudo rege. É um ícone bizantino. E a investidura leiga e a reforma de Cluny. Aqui sim, aqui a igreja começa a tomar dois caminhos, né? O caminho da santidade e o caminho do pecado. A invasão viking, iniciada no final do século VIII, ela fragmentou toda a Europa, criando o que chamamos hoje de sistema feudal, onde os senhores feudais firmavam alianças de vassalagem com seus servos. Então uma coisa que eu queria salientar aqui é que nesse curso aqui que eu estou dando, não é um curso de história da igreja. Então eu vou deixar de fora a questão das cruzadas e a questão da Inquisição Católica. Eu já fiz um curso sobre Inquisição Protestante, quem quiser ver, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E as cruzadas e a Inquisição Católica vão ser temas de outros dois cursos que eu ainda vou fazer. Então eu vou deixar de fora desse curso aqui a Inquisição e as cruzadas. Então, forçados a combater esses novos bárbaros que vinham da região da Escandinávia, né, que eram os vikings, os monges tiveram que lutar. Muitos inclusive pegando em armas e criando verdadeiras fortalezas em seus mosteiros, transformando-os em castelos. Então, novamente, quem combateu e quem protegeu todo o acervo da igreja, tudo que a igreja tinha de valioso, foram os monges, novamente. E junto-se a isso, o fato do povo ajudar materialmente os monges, então a igreja começa a ser vista como fonte de poder político, tomando os rumos das comunidades e não só espiritual. Então a igreja se fortaleceu e as pessoas viram nisso uma forma de poder, né? Eles viram os monges combatendo vikings, coisas que reis não conseguiam fazer. Viram aqueles mosteiros transformados em verdadeiros castelos dentro de fortalezas, né? Uma coisa que se destacava ali no meio de todo o resto ali. E ainda o povo via naqueles monges pessoas santas, então as pessoas iam e ajudavam materialmente, dando dinheiro, dando alguma forma de ajuda. E se você quer a forma de você ficar rico, a melhor forma de você ficar rico é se tornando monge, porque você, ao mesmo tempo que você faz voto de pobreza, né, e vive de doação, as pessoas fazem questão de doar. Então as pessoas doam, você não gasta, aquilo fica guardado. É onde os vikings iam atrás, né? Porque lá tinha muito dinheiro. O povo dava dinheiro, os monges não usavam, os vikings viam naquilo um verdadeiro cofre. Então os monges foram forçados a se proteger. E os senhores feudais viram nisso uma fonte de poder, né, sobre os vassalos, dando início a um fenômeno chamado de investidura leiga. Então a igreja passa a ser sugada pelo poder político, se tornando vítima dele, né? Muita gente vê por outro lado. Muita gente vê a igreja se unindo à politicagem. Mas só que a forma certa de ver é o contrário. É a politicagem se filtrando na igreja e sugando a igreja. Porque a igreja é santa. Nós não podemos esquecer isso. É as pessoas que vão lá e desviam ela do caminho. Então o auge desse fenômeno, chamado de investidura leiga, foi o século X, né, também chamado de séculum obscurum, ou século de ferro, onde o papado ficou sob forte influência de famílias romanas. Então nesse século ali, o papado foi ali sendo sucedido entre uma família e outra, elas que elegiam os papas. Então teve um lado ruim e um lado bom nisso, que a gente vai ver. O lado ruim foi que papas pecadores, né, muito pecadores, ocuparam o papado. E o lado bom, a gente vai ver agora, que o Papa não quis saber do interior da Europa. Não estava interessado no resto da Europa, no que acontecia no resto da Europa. O resto da Europa, cada um se virava, os senhores feudais e os reis que se viravam, cada um cuidava do seu. Nesse período, a providência divina faz então surgir o mosteiro de Cluny, dando à igreja uma injeção de homens santos e trazendo a igreja de volta para o evangelho. Então isso aqui é uma imagem de como era um feudo lá naquela época, né? Então nós temos aqui o mosteiro, que acabou virando
o senhor feudal acabava sempre se apossando dele e fazendo dele um castelo. Nós temos aqui a aldeia, onde era feito o comércio, as pessoas moravam, a igreja, e em volta aqui, tudo dividido aqui em vassalagens, né? Isso aqui era como era o sistema feudal. Então vamos ver mais detalhes sobre o mosteiro de Cluny. Guilherme de Aquitânia, também conhecido como Guilherme o Piedoso, foi duque de Aquitânia e um dos maiores senhores feudais da França em sua época. Depois dele ter perdido toda a família dele e ele ter matado um homem, ele fica com tanto remorso que ele decide criar um mosteiro e conta com a ajuda de um abade conhecido hoje como São Bernon. E na constituição do mosteiro, criada por Guilherme, é colocada uma regra que tornaria ele diferente de todos os outros mosteiros. Guilherme deixa bem claro que nenhum poder político teria qualquer influência sobre o mosteiro de Cluny, que ele estava criando. Este mosteiro ficaria submisso direto e exclusivamente a Roma, ao Papa. Então, como eu já tinha falado, como o Papa não estava nem aí para o interior da Europa, ele estava mais querendo saber das questões internas lá da Itália, de Roma. Então ele não se importava muito com o que acontecia nos mosteiros. Então esse aí foi um lado bom. Os mosteiros estão submissos exclusivamente a Roma, ao Papa, e não aos senhores feudais, aos reis, foi o golpe de mestre. Ficou definido também que somente um abade poderia escolher seu sucessor, e assim aconteceu uma verdadeira sucessão de santos, né? Coisa que dos outros mosteiros não aconteciam. Nos outros mosteiros, era o próprio senhor feudal que escolhia o abade que ia assumir quando houvesse uma sucessão. Em Cluny, não. Cluny era o próprio abade que escolhia o seu sucessor. Os monges de Cluny viajavam pela Europa convencendo e ensinando os outros mosteiros a serem iguais a Cluny, reavivando assim a fé da igreja. Criaram uma verdadeira rede de mosteiros que, em 3 séculos depois, contava com 3.000 mosteiros reformados, que respondiam ao abade de Cluny e isentos do poder secular. A influência de Cluny foi civilizacional, formando uma família congregada em torno da regra de São Bento. Seus monges evangelizaram novamente a Europa pós a onda viking, combatendo o nicolaísmo, por exemplo, né? Ali alguns clérigos que viviam com concubinas. Isso foi chamado de nicolaísmo. E civilizando e fazendo as pessoas voltarem ao estudo com as escolas monásticas. Floresceu na época a educação cristã, formando pessoas para a santidade, coisa que já havia sido perdida. Então nós temos ali Santo Odon, Santo Maiolo, né, Santo Odilon, São Hugo de Cluny, São Hugo de São Vítor, São Pedro Damião e muitos outros que passaram por Cluny. Então, passando o século X, que foi o século de ferro, começou a surgir os frutos de Cluny, com papas santos dos séculos XI e XII. Aqui embaixo nós temos que seria, né, uma imagem do mosteiro de Cluny ali do século X. A reforma das ordens mendicantes, né? Cluny criou uma maneira santa de viver a fé, que gerou frutos durante os séculos XII e XIII. Esses séculos foram o auge da igreja. Grandes catedrais foram construídas e muitos do clero viviam de forma luxuosa, contrastando assim com o verdadeiro evangelho. Nesse período surgiram os 2 movimentos reformadores. Então foi o auge da igreja, século XII e XIII. Né? A igreja foi o século onde ela teve mais poder político e religioso ali. De forma que muitos ali do clero viviam de forma ostentando um luxo, contrariando assim o evangelho, contra o clero vivendo no luxo. Então, tivemos 2 tipos de reformadores nessa época aí. Vendo aquele luxo, então tivemos as reformas piedosas, né? Tivemos mais dois tipos de reformas piedosas. Então nós tivemos os reformadores revoltosos, aqueles que se revoltaram contra a igreja e cismaram, se separaram da igreja. Né? Nós temos aqui, por exemplo, os cátaros, né? Ou albigenses, que eram dualistas, gnósticos, radicais,
faziam votos de pobreza e celibato, rejeitavam a encarnação do Verbo, o sacerdócio, a hierarquia, os sacramentos, as relíquias e imagens. Praticavam o suicídio por inanição, que é o suicídio por fome, né? Deixava de comer até morrer, ou morte por parentes. Então, eles aceitavam que serem mortos por parentes, pelos próprios parentes, né? E eram os cátaros ou albigenses. E eles eram também contra o poder civil, o juramento e o alistamento militar. E foi essas questões aqui, últimas aqui, que foram motivo para surgir a Inquisição. Contra o poder civil, o juramento e o alistamento militar. Porque isso aqui, essas coisas aqui, elas causavam um verdadeiro caos ali civil. O governo ali, os reis, eles perdiam o controle da população, né? Se isso aqui fosse pregado, eles perderiam o controle. O caos social seria instalado. Isso aí a gente vai ver depois, né, quando a gente tratar a Inquisição. No curso sobre Inquisição a gente vai ver isso. Além dos cátaros, nós tivemos os valdenses, né, fundado por Pedro Valdo. Pregava contra o clero sem autorização da igreja. Então eles pegavam a extinção do clero, a extinção da igreja. Eles foram excomungados durante o Concílio de Latrão III, em 1179. Então eles ordenavam bispos, presbíteros e diáconos, faziam votos de obediência, pobreza e castidade. Proibiram o culto dos santos, a oração pelas almas do purgatório e também o juramento e o alistamento militar. Posteriormente eles se aderiram ao calvinismo e existem até hoje. É outro tipo de reforma herege, os valdenses. Tivemos também os joaquimitas, criada pelo abade cisterciense Joaquim de Fiore. Ensinava que a história da igreja se dividia em 3 fases, né? Como a gente já viu lá atrás, lá eu falei um pouquinho deles, na primeira parte desse curso, quando a gente tratou do montanismo, e vindo a negar o clero e os sacramentos. E foram condenados durante o sínodo de Arles, em 1263. Nós tivemos também os franciscanos espirituais, dissidentes da ordem franciscana, né, foram expulsos, que consideravam Francisco de Assis o profeta dos tempos finais. Tivemos também a Ordem dos Irmãos Apostólicos, fundada por Gerardo Segarelli, que foram rejeitados pelos franciscanos também, porque negavam a pobreza, pregavam a pobreza de forma agressiva, anunciando o fim da igreja e vivendo de saques, né, de forma isolada. Eles viviam isolados e saqueavam para viver, pregando a comunhão de bens e também de mulheres. Então, isso aqui é uma espécie de teologia da libertação. Os irmãos, a Ordem dos Irmãos Apostólicos, né, usa uma linguagem bonita para pregar coisa que o demônio prega. Os irmãos do Espírito Livre pregavam que quem está unido a Deus não peca, entregando-se ao pecado. Oração e sacramentos seriam prejudiciais, diziam eles. É uma espécie também de hippie aqui, né? Que importa você estar unido a Deus, assim você não vai pecar, independente do que você fizer. E por outro lado, nós tivemos a reforma católica. Tivemos a reforma dos revoltosos, que se desligaram da igreja, e a reforma dos católicos, continuaram na igreja, né? Começou com os pátaros, né? Essa palavra pátaros vem de pata, que quer dizer trapo, né? Então, pátaros eram os estrapiados. Movimento leigo contra o luxo do clero e que deu origem ao movimento dos monges mendicantes, né? Como, por exemplo, a Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Franciscanos, a Ordem dos Cistercienses, a Ordem dos Premonstratenses, e essas ordens deram origens a chamadas ordens terceiras, que era aberta também para mulheres e pessoas casadas. Nós tivemos ali, por exemplo, uma pessoa conhecida, Tancredo Neves, né, que foi membro da Ordem Terceira Franciscana, Tancredo Neves. Em Santa Catarina de Sena, pertenceu à Ordem Terceira dos Dominicanos, né? A Ordem dos Dominicanos, criada por São Domingos de Gusmão, foi marcada pela ênfase nos estudos e a pobreza. Numa missão, como se deu mais ou menos a ideia de Domingos de criar essa ordem?
Ele estava numa missão para converter os cátaros na França, quando ele ouviu dos próprios hereges o seguinte, né? Eis aí a cavalos, ministros de um Deus que andava a pé. Nesse momento ele viu a necessidade de dar o exemplo e viver uma vida mendicante, sem ter posses e vivendo de ajudas. Os dominicanos combateram as heresias, contribuindo inclusive para a Inquisição. São Domingos ele foi designado pelo Papa para presidir o tribunal da Inquisição. Então nós tivemos a ordem de São Domingos, que se destacou, e uma outra que se destacou também, que eu faço questão de se aprofundar um pouco mais nela, é a Ordem dos Franciscanos, né? Criada por São Francisco de Assis, marcada pela ênfase na mística e na pobreza. Como se deu a ideia de Francisco criar essa ordem, né? Então, Francisco estava num certo dia cuidando de uma igreja, quando ouviu uma voz que vinha de um crucifixo dizendo repetidamente: Francisco, reforma a minha igreja. Ele pensou que se tratava da igreja que ele estava cuidando ali, que ele estava fazendo a manutenção. Tempos depois, Francisco juntou mais 12 companheiros e foi pedir ao Papa Inocêncio III, e diga-se de passagem, Papa Inocêncio III, na minha opinião, foi um dos maiores papas que nós já tivemos na história. Papa Inocêncio III. Quem estudar a história desse Papa tem que tirar o chapéu para ele, porque esse cara foi fodástico. Então, Francisco vai pedir para ele a autorização para iniciar uma ordem monástica. O Papa havia sonhado com um homem na noite anterior. No sonho, este homem apoiava a Catedral de São João do Latrão, impedindo que ela desmoronasse. Ao ver Francisco, o Papa reconheceu como sendo o homem de seu sonho. Então o Papa autorizou. Quando Francisco estava lá, uma das coisas que o Papa disse para Francisco foi o seguinte: na verdade, é por meio desse homem piedoso e santo que a Igreja de Deus será restabelecida nas suas bases. Então nós temos ali a obra de São Francisco, ali, Cântico das Criaturas, né? Foi uma resposta de Francisco para a heresia cátara, que dizia que sermar toda a matéria. Francisco cria esse Cântico das Criaturas para combater a heresia cátara. Ele chama a toda a matéria de irmã. Diz que a matéria é boa. A árvore, os animais, o céu, o sol, a lua, isso aí são bons, são coisas boas, contrariamente ao que os cátaros afirmavam. Então muita gente não sabe disso. Essa obra Cântico das Criaturas foi escrita por Francisco como uma obra exegética, né? Muita gente desconhece isso. Os franciscanos também combateram as heresias e contribuíram também para as cruzadas, sendo o próprio Francisco capelão na Quinta Cruzada, né? Então Francisco não era contra cruzadas e nem contra a Inquisição, da mesma forma que Domingos de Gusmão também não era contra as cruzadas e não era contra a Inquisição. No período que foi do ano 1050 ao ano de 1350, a igreja moldou toda a civilização ocidental naquilo que ficou conhecido como a cristandade, onde aconteceram as cruzadas, a Inquisição, construções das grandes catedrais e a arte gótica, as universidades, tudo unido em torno de uma única fé católica. Daniel Hopes, que escreveu a obra que está sendo usada para fazer esse curso, historiador e escritor, disse em uma de suas obras o seguinte: esse foi o período mais rico, mais fecundo e, sobre muitos aspectos, o mais glorioso que a Europa já conheceu em toda a sua história até os nossos dias. Está lá a História da Igreja, volume 3, página 11. Então foi o tempo ali de São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Tomás de Aquino, grandes teólogos. Foi o tempo de Roger Bacon, cientista, Dante Alighieri, escritor, Giotto de Bondone, que foi, se não me engano, foi um artista e um arquiteto.
Tivemos o Papa Silvestre II, né, que foi o inventor do relógio à corda, por exemplo. Então, quem diz que a igreja era contra a ciência, foi uma época obscura, é apenas um retardado que não conhece a história, a pessoa que afirma isso. Retardado mental que vai estudar livro do MEC. Então, nessa época, papas excomungaram reis e até mesmo reinos inteiros, como o próprio Papa Inocêncio III, que eu falei. Teve uma ocasião lá que o rei da Inglaterra desobedeceu ele, fez uma coisa contrária ao que ele tinha prescrito. Ele pegou e excomungou toda a Inglaterra, além de excomungar o rei, excomungou todo o reinado, toda a Inglaterra. Então ele proibiu, ele instaurou, se eu não me engano, chamado interdito, que é quando o Papa proíbe de ser executado qualquer culto católico dentro do país, do reino. O Papa proibiu missa, proibiu batizado, proibiu crisma, proibiu tudo. E o próprio povo se revoltou contra o rei, para o rei se redimir ao Papa, para o Papa retirar o interdito. E foi isso que aconteceu. Então o Papa tinha o poder, mas ele tinha um poder espiritual. O povo não queria ficar desunido à igreja. E muitos reis e rainhas também se tornaram santos e santas nessa época, né? E aqui nós temos a imagem da Catedral de Notre Dame, que foi uma catedral gótica criada nessa época, que está lá até hoje, né? A catedral tem mais de quase 600 e poucos anos, está lá até hoje, firme e forte. Como que isso foi uma era obscura? Para finalizar, a gente vai tratar do grande cisma do Oriente. Em 1014, o Papa Bento VIII introduziu no Ocidente o filioque, no canto da igreja, a pedido do imperador germano Henrique II. A igreja grega no Oriente e a igreja latina no Ocidente já estavam em atrito desde o século V, devido às questões doutrinárias que nós vimos lá atrás. Os orientais, ao tratarem da Santíssima Trindade, ensinavam que o Espírito Santo procede do Pai somente, enquanto que os ocidentais pregavam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, nessa fórmula aí que ficou chamada de filioque, em 1014, aumentando o atrito entre o Oriente, entre os orientais e os ocidentais. Mas isso não parou por aí, não. As diferenças nos idiomas dificultavam as traduções de documentos e muitas vezes causavam erros de interpretações, por exemplo, e divergências teológicas por conta disso. Constantinopla, no Oriente, abandonou o Ocidente frente aos bárbaros, como nós já vimos lá atrás, contra os bárbaros arianos, fazendo a igreja se unir aos francos. Então a igreja do Ocidente ficou sozinha. Os orientais abandonaram ela. E nós vimos lá uma época que no Ocidente os bárbaros eram parte ariana, parte pagã. A igreja católica quase sumiu e os orientais abandonaram a míngua. Graças a Deus que a igreja conseguiu se unir aos francos, senão tinham sido reduzida a quase nada. Os orientais também não gostaram de ver a igreja unida ao imperador franco, né, naquela época, o Clovis, no Ocidente, já que julgavam haver um único governante no império. Então, além de abandonar a míngua, ainda não gostou que a igreja convertesse um rei. Quer dizer, eles queriam que a igreja no Ocidente sumisse, desaparecesse. E depois a gente vai ver na cruzada que eles vêm pedir ajuda para a igreja, né? E a igreja do Ocidente não vai negar, como eles fizeram. Então também a gente tem a questão da liturgia, e a liturgia que é diferente, o calendário da Páscoa, né? Que foram se diferenciando também. Os orientais seguem o calendário da Páscoa judaica, e os ocidentais seguem o calendário cristológico, que é no domingo seguinte, ao primeiro domingo de Nissan. Tivemos também divergências também no celibato do clero, na obrigatoriedade do uso da barba. Tivemos também o césaropapismo, que ajudou a distanciar um do outro, e algumas outras coisas. O ponto culminante, onde culminou no cisma, foi o seguinte: o patriarca de Constantinopla e o imperador bizantino queriam constantemente mandar no Papa. No século IX, o imperador bizantino substituiu por conta própria o patriarca de Constantinopla por um leigo oficial da guarda. E o Papa da época, o Papa Nicolau, destituiu esse amigo do imperador. Em resposta,
o imperador bizantino realizou um sínodo e depois Nicolau, agravando ainda mais as relações. Então olha só como que funcionava. Esse césaropapismo chegava a tal ponto que o imperador se julgava no direito de depor o Papa, né? E isso é o cúmulo. Ele fez um sínodo e depois o Papa. A união foi refeita em um outro concílio ainda no século IX, mas em 1014 novamente houve o rompimento, né, com essa questão do filioque. Então foi idas e voltas, idas e voltas. Em 1443, o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, ordenou que fossem fechadas as igrejas dos latinos e confiscados os mosteiros de Roma que se situavam no Oriente. Em 1054, o Papa Leão IX enviou seus delegados, né, que eram representantes dele, e esses delegados pediram para Miguel obedecer ao Papa. O pedido não foi aceito e Miguel proibiu os latinos de realizarem missas no Oriente. Em 16 de julho desse mesmo ano, o Papa Leão IX decreta a excomunhão de Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, que convoca um sínodo e excomunga Leão IX, sendo seguido pelos bispos orientais. Em 1057, Miguel é exilado pelo próprio imperador bizantino e morre em 1059. Quer dizer, ele se separou da igreja para agradar o imperador acabou exilando ele e ele morreu no exílio. Toma, desavisado, bestado. A separação foi consumada e a Igreja Católica Apostólica passou a acrescentar o nome de Romana no Ocidente e Ortodoxa no Oriente, para distinguir os dois ritos. Somente em 1964, no Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI retirou a excomunhão do patriarca grego Atenágoras, e esse, por sua vez, retirou a excomunhão do Papa. E as igrejas romanas e ortodoxas aceitam a legitimidade uma da outra pelo fato de ter sido preservada a sucessão apostólica, sem interferência do poder secular. Eles mantiveram a sucessão apostólica, por isso que uma reconhece a outra. Todos da Igreja Católica, Apostólica, Romana e Ortodoxa oram para que haja novamente a união e a Igreja deixada por Jesus Cristo volte a respirar com os dois pulmões, né? Isso é o que nós esperamos. Que a Igreja Católica Romana e Ortodoxa, que elas voltem a se unir novamente, né? E serem uma só. Então, muito obrigado e até o próximo parte do curso aqui, a Revolta Protestante.